a gente vai trabalhar a taxonomia de Bloom. Nós vamos transformar a taxonomia de Bloom em uma ferramenta prática com inteligência artificial. E hoje você não vai aprender só sobre taxonomia de Bloom. Você vai aprender a jornada da bicicleta. E o que isso tem a ver com a taxonomia de Bloom? Benjamin Bloom é o autor da taxonomia de Bloom. Ele publicou essa história da taxonomia de Bloom, esse conteúdo aqui em 1956. Então, ele publicou em 1956 a primeira vez e ele começou a organizar os objetivos educacionais por nível de complexidade cognitiva, tá? E ele começou a organizar esse conteúdo que Benjamin Bloom criou essa metodologia, porque ele identificou um problema. Ele percebeu que a maioria dos professores dedicava 95% do seu tempo para fazer os alunos lembrar e compreender as coisas. E gastava apenas 5%, menos de 5%, praticando a análise e a criação. Ou seja, 95% dos alunos lá em 1956, há mais ou menos uns 70 e poucos anos já, né? Ele percebeu isso. Começa a fazer uma reflexão com a sala de aula que a gente tem hoje. 95% lá naquela época do tempo, o professor ficava dizendo para o aluno que ele tinha que lembrar as coisas. E qual foi a grande contribuição do Bloom? Ele, então, através da taxonomia de Bloom, ele mostrou que aprender não é uma coisa só. Aprender requer recuperar fatos e até mesmo criar soluções novas para problemas complexos. Ele identificou que, além de ficar nessa função de só ficar memorizando, as perguntas eram muito fáceis de responder. Eram poucas as perguntas difíceis. Então, faltava esse estímulo de análise, de avaliação e de criação. E olha que essa pergunta muda tudo. Em vez de qual é a capital, por quê? Ele identificou isso, meus caros, nos anos 50. E qual é o diagnóstico do sistema? O resultado que ele via nas escolas era claro. Os alunos saíam da escola sabendo fatos, mas eles não sabiam pensar. Saía da faculdade sabendo fatos, mas não saber resolver problemas. Eles conseguiam repetir exatamente o que o professor dizia, mas eles não conseguiam criar problemas ou criar soluções inovadoras. E aí ele percebeu que os professores precisavam de um mapa cognitivo para que pudesse guiar nesse processo de aprendizagem. Aí eu faço a primeira pergunta para você, né? O que a gente vê hoje na educação brasileira e talvez na educação mundial? Tem algo de diferente do que Bloom viu lá nos anos 50? Será que os nossos alunos, eles saem da escola, da universidade, do curso técnico, conseguindo resolver problemas reais ou repetindo o que o professor explica para ele? Essa frase está dentro de um dos relatórios do Fórum Econômico Mundial, que a inteligência artificial expôs as falhas de um sistema educacional de 200 anos. Que é um sistema baseado em memorização, testes padronizados e conformidade. Então, pessoal, o modelo educacional tradicional, baseado na memorização, leitura e escrita, ele já não prepara mais as pessoas para o futuro, e sim para um passado que não existe mais. Então, vamos lá. O objetivo da taxonomia de Bloom é criar alunos que pensam em todos os níveis, tá? Então, ela foi criada para fornecer isso para o professor, ser esse guia. Ele é um mapa cognitivo que mostra onde o aluno está hoje, qual é o nível cognitivo do aluno hoje, para onde esse aluno precisa ir e como esse aluno deve chegar lá. Então, eu transformo uma atividade aleatória numa atividade intencional. Hoje, mais de 70 anos depois, a taxonomia de Bloom, presta atenção, tá? É o framework mais usado em educação no mundo. Ensino americano é 100% taxonomia de Bloom. China, taxonomia de Bloom. Japão, taxonomia de Bloom. É o modelo mais utilizado no mundo de educação. E vamos lá.
Esse modelo de 1956, ele foi atualizado, não pense que ele ficou, não pense que é o mesmo modelo até hoje. Em 2000, ele era baseado em substantivos. Em 2021, ele teve uma atualização que trouxe, então, os verbos da taxonomia de Bloom e mudou um pouquinho os níveis cognitivos, tá? Antes o foco não era na ação e agora o foco é na ação. Essa revisão adiciona outros elementos, né, de como fazer a questão metacognitiva também da consciência do próprio aprendizado do aluno. Tá? Os níveis cognitivos que nós temos hoje, ele sai de um nível mais simples, que nós temos aqui embaixo, para um nível mais complexo. Tradicionalmente, vocês vão ver a taxonomia de Bloom na forma de uma pirâmide, tá? A pirâmide, literalmente, uma pirâmide, tá? Literalmente. Porém, eu vou trazer para vocês numa escala diferente, tá? Por quê? Quando eu olho para a pirâmide, parece que realmente eu, professor, e o meu aluno acaba vendo com nível de dificuldade. Porque normalmente a gente tem uma base para chegar no topo, a gente faz aquela correlação intuitivamente, acaba sendo no nosso inconsciente, né? Que para chegar lá no topo é mais difícil. E aí eu criei uma nova forma de a gente ver a taxonomia de Bloom. Eu não mudei a metodologia, é só uma forma de ver. Então, olha só, quando eu estou falando dessa escala de nível de cognitivo de aprendizagem, vai desde o aluno recuperar as informações na sua memória, o nível de compreender é explicar as ideias, usar as informações em situações novas, desenhar conexões, justificar e produzir algo, tá? Então, aqui a gente tem cada nível cognitivo, ele é mais complexo que o nível anterior, tá? Então, o aluno não pode analisar se ele não compreende alguma coisa. Como é que eu vou fazer uma análise daquilo que eu não compreendo, daquilo que eu não tenho ideia, tá? E aí, o maior segredo do sistema hoje que a gente tem aqui, tá? É que a maioria dos professores fica somente desses dois níveis aqui. E assim, ó, alguns mal avançam para o aplicar. Quando um aluno está no estágio, estou falando do ensino superior agora, no estágio. Quando eu estou falando de um aluno em estágio obrigatório, ele já está lá para o final do curso. Ele está indo do meio para o final. Automaticamente me exige um nível cognitivo maior. Dê uma olhada como é que os estágios são avaliados. O aluno faz um relatório lembrando as atividades que ele executou. Então, eu quero que a partir de agora vocês esqueçam a pirâmide e a gente vai falar sobre andar de bicicleta. Porque justamente a pirâmide nos dá essa sensação de escala de dificuldade. E quando eu olho para esse novo paradigma do andar de bicicleta, tá? É um paradigma um pouco diferente, de um caminho a ser seguido, tá? Porque a taxonomia de Bloom, definitivamente, ela não é uma escada, ela é um roteiro de aprofundamento de conhecimento. Aprender, o ato de aprender, eu estou aprendendo algo novo, é como aprender a andar de bicicleta. Tá? Você não tenta fazer manobras radicais na primeira vez que você entra em contato, não é mesmo? Você não sai empinando a bicicleta na primeira vez. Você primeiro precisa conhecer, entender, pedalar, observar, julgar, para daí sim inventar novidades, tá? Aí sim você vai conseguir inventar coisas novas. E aqui, esta escala, que fique bem claro para vocês, tá? Essa escala aqui tem alunos que são mais rápidos e tem alunos que são mais devagar. Isso porque a gente tem diferentes níveis de aprendizagem dentro de uma mesma sala de aula. Tá? E isso também tem correlação com a importância de você criar o avatar do teu aluno, porque aí você já consegue identificar qual nível de aprendizagem você tem dentro da sua sala de aula. E isso muda tudo. Então vamos lá, primeiro nível, tá? O primeiro nível é lembrar, eu sei o que é a bicicleta, ou eu sei o que a bicicleta tem, tá? Por quê? Porque aquilo ele já viu em algum lugar, em algum momento, tá? A gente tem que perguntar, ou se a pessoa nunca viu, eu preciso perguntar para ele,
tá? Isso é um quadro, isso é um guidão, isso é um banco, isso é um pedal, e aí isso a sala inteira tem que dizer o que é. Então, o primeiro passo, o recordar, o lembrar, ele exige isso, que a gente leve essa discussão e comece a entender o que cada um viveu de experiência sobre isso. Tá? Então, aqui o aluno ele precisa recuperar as informações, os termos, as definições, as fórmulas, as datas, os conceitos, tá? Desde o pequenininho. Talvez você vai pensar assim, Beatriz, mas como é que eu faço com um aluno do primeiro aninho, do primeiro ano, ele está na primeira série, como é que eu faço? Pode ser que, se você levar um conteúdo novo, algum aluno tenha vivido uma experiência que outros não tenham. E se tem um único aluno que viveu aquela experiência, você pede para ele contar essa experiência. Então essa é a primeira etapa. E como a inteligência artificial muda o jogo aqui? Você pode criar quizzes adaptativos, flashcards, inclusive com o Notebook LM, tá? A inteligência artificial, inclusive, aqui pode atuar como um tutor de revisão. Tá? Qual que é a realidade do sistema hoje, tá? Esse é o nível mais fácil que nós temos dentro do andar de bicicleta, mas ele também é o mais negligenciado, especialmente quando a gente usa inteligência artificial. No nível 2, a gente tem que começar a compreender. Então, o meu aluno começa a entender para que serve cada parte da bicicleta. Então, o aluno começa a entender para que serve cada uma das partes. Então, ele começa a perceber que o guidão serve para mudar a direção, o freio serve para parar, o pedal serve para impulsionar essa bicicleta. O que o aluno precisa começar a fazer nesse nível de compreensão? Ele precisa explicar com as suas próprias palavras, ele precisa resumir, ele precisa dar exemplos, ele precisa fazer classificação do conhecimento. Por exemplo, olha quanta dica eu estou dando para vocês. Resumir um artigo, explicar um conceito para um leigo, classificar exemplos por categoria e também criar analogias. E a inteligência artificial, como é que ela entra aqui? Tá? O aluno, inclusive, pode pedir para a inteligência artificial explicar um conceito e depois esse aluno vai verificar se essa explicação está correta. A ideia aqui é se o aluno consegue validar uma analogia, por exemplo, da inteligência artificial, esse aluno está testando a sua própria compreensão. Por exemplo, você, professor, pediu para o aluno criar aí uma analogia sobre um determinado conceito. Depois você pedir para esse aluno validar. Será que essa analogia funciona? Será que isso é isso mesmo? Exatamente igual eu fiz aqui com essa analogia da bicicleta. Qual é a realidade do nosso sistema hoje? Muitos alunos pensam que entendem, mas quando você pede para explicar as próprias palavras, eles travam. E aí o que acontece? Quando o aluno trava e o aluno não sabe explicar para o professor finge que está tudo bem. Finge. Passa para o outro colega. Não faz uma explicação que a gente chama de reexplicação, que é reexplicar de forma rápida, tá? De uma forma bem rápida e assertiva. O nível 3 é aplicar. Aqui o aluno começa a pedalar sozinho de verdade. Então, vai chegar um momento que o aluno vai subir na bicicleta, vai ganhar impulso e começar a pedalar. Então, agora sim, ele vai começar a colocar em prática o que ele aprendeu. Então, o aluno vai poder utilizar para resolver exercícios, fazer um experimento, realizar um procedimento. Então, por exemplo, resolver problemas de matemática, fazer um experimento no laboratório, atender um cliente, implementar um código de inteligência artificial, por exemplo, tá? E aqui tem algo importante, não significa que tudo que eu estou falando aqui tem que ser feito de forma separada. Às vezes você consegue, dentro de uma mesma aula, abordar tudo isso. Um exemplo clássico são as aulas práticas. Nas aulas práticas, às vezes você consegue fazer com que ele lembre no início da aula, que ele compreende e ele já vai fazer uma aplicação daquilo. Tá? E a IA pode especialmente simular cenários. Isso aqui eu amo a inteligência artificial. No direito, por exemplo, fazer uma argumentação com inteligência artificial como se ela fosse o juiz, um atendimento ao paciente, venda de negociação, tá? Também. Qual é a realidade do sistema? Esse é o nível que a inteligência artificial é sensacional. Usar o Lovable, inclusive, para criar sistemas, criar cenários realistas. Nossa, isso no nível de aplicar a inteligência artificial é a estrela. Realmente é muito bom.
O nível 4, o estudante ele começa, então, a observar o que está funcionando e o que não está funcionando. Depois de ele tentar algumas vezes andar de bicicleta, ele começa a perceber padrões. Se eu olho para o chão, eu perco o equilíbrio. Se eu inclino demais, a bicicleta vira. Você identifica causas e efeitos no nível de análise. O aluno consegue começar a fazer isso, tá? Então, aqui sim, o aluno vai começar a relacionar, identificar, ver esses padrões, as causas, analisar dado, comparar teoria. Isso aqui é falhas, tá? O aluno identificar falhas é muito bom, gente, especialmente com a inteligência artificial. Fazer o aluno identificar falhas no que a inteligência artificial produziu é muito bom, até porque se o aluno não sabe usar a inteligência artificial, ele vai ter mais falhas ainda, tá? Então, aqui, ó, a inteligência artificial ela pode ser utilizada de forma intencional, né? E o aluno realmente ser um auditor daquilo. Tá? Esse é o nível onde o pensamento crítico realmente começa, o aluno ser crítico àquilo que a inteligência artificial produziu. Normalmente, aqui, na etapa de analisar, o professor é o grande crítico de tudo, mas não o aluno. E o aluno precisa ser o grande crítico das coisas que muitas vezes ele mesmo produziu. Porém, a gente tem uma questão ainda, que é inclusive uma das questões do sistema que nós temos hoje, que é o foco em conteúdo. A gente está sempre focando em conteúdo, mas não vai dar tempo de passar todo o conteúdo, né? Então, depois nós temos o nível 5, que aqui a gente já entra em um nível maior de complexidade, que é avaliar. Quando o aluno passa a julgar, então, se é seguro descer numa ladeira, por exemplo, ele começa a olhar, opa, será que eu posso descer aqui e vai ficar tudo bem? Tá? O aluno já está pedalando bem, ele já consegue e ele decide, então, a partir dos critérios dele mesmo, se a velocidade que ele está é segura, se os freios estão funcionando, se tem obstáculos, se já tem uma justificativa para aquilo, se ele vai finalizar aquilo com segurança, tá? Então, aqui, o aluno vai ter que tomar posição. Ele vai ter que tomar decisões, ele vai precisar argumentar, justificar, fazer escolhas, vai fazer crítica a soluções que já existem, escolher alternativas A ou B, argumentar, por exemplo, argumentar a favor de um determinado conteúdo ou não, escolher a melhor solução das três. Eu adoro isso aqui, tá? Adoro. Qual é a melhor solução? Essa ou essa? Analise, identifique, me dê uma justificativa, me diz, então, isso ele faz todo um processo avaliativo sobre aquele conteúdo, tá? E se no teu tema, inclusive lá dos pequenininhos, mas não tem, é um tema único, não tem, peça para a IA criar comparativos. E aí o aluno vai ter que escolher o melhor. E a inteligência artificial aqui é justamente soluções diferentes, a IA pode atuar como advogada do diabo aqui, fazendo questionários para esse aluno, tá? Aqui, pessoal, no nível de avaliar, ele exige uma maior maturidade intelectual. E aqui eu não estou falando de maturidade de ser um adulto, tá? É maturidade de conhecimento. Então, o aluno, ele já começa a realmente conseguir avaliar se aquilo funciona ou não, fazer perguntas. E talvez alguns de vocês vão falar assim, mas isso aqui não funciona na educação básica. Não funciona porque a gente está acostumado com o modelo de repetição, em que o aluno tem que repetir. Agora, quando a gente começa a perguntar o porquê para ele, para que ele faça as suas próprias análises, começa a mudar um pouco o jogo disso. E aí a gente chega no último nível cognitivo, que é o aluno começar a inventar as manobras radicais com a bicicleta, como, por exemplo, empinar. Ele começa a fazer curvas mais ousadas, ele começa a querer pular de um obstáculo para o outro. E aqui sim é o momento em que o aluno vai criar um projeto, um plano, uma proposta, daí tem exemplos como TCC, criar um protótipo de produto, e nisso aqui a inteligência artificial é sensacional, desenvolver uma solução, propor uma nova política pública, uma nova política para o lugar onde ele fez estágio. Aí, como a inteligência artificial ajuda aqui? Ajuda como, por exemplo, um comitê avaliador. A IA pode ajudar o aluno a criar algo original.
Tá? E se o mercado mudar? E se o orçamento cair? E se surgir um concorrente, por exemplo? Claro que aqui eu estou dando esse exemplo para o ensino superior. Cada nível você vai trabalhar os seus exemplos, tá? O aluno ele precisa ser forçado a refinar as criações, gente. Isso é importante. Os nossos alunos, eles precisam ser forçados a melhorar. O problema é que hoje os alunos são forçados a ouvir somente elogio dos professores, inclusive quando ele faz uma apresentação em PowerPoint para o professor. E o professor só elogia e fala que aquilo é lindo e maravilhoso, dizendo que o professor não tem nada a contribuir com aquele aluno. Esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje. Qual é a realidade? Tá? É o nível mais negligenciável também. O primeiro e o último são os níveis mais negligenciados. Tá? Normalmente, a gente acaba parando em avaliar. Tá? E aqui, avaliar, infelizmente, no Brasil, o avaliar está em fazer uma avaliação do aluno. Né? Todo mundo entende, avaliar é como? Eu faço uma avaliação desse aluno. Se ele sabe responder a resposta do professor, que o professor quer, a resposta que o professor deseja, tá? E aqui, então, realmente, a gente vai desenvolver esse pensamento crítico no aluno.